Estamos de volta, o tema está na tela aí, ó, fatores que podem dificultar a vida escolar. Você que tem filho na escola, né, deve estar se perguntando onde é que meu filho está falhando, e qual fator será que está atrapalhando meu filho na escola. Enfim, a hora de, se você ainda não foi até a escola, eu acho que é o momento é esse, porque a gente fala aqui sempre, a gente fala sobre criança, sobre aprendizagem, a gente fala de escola, família, então tem que ter aí esse feedback, senão não vai dar certo, não é isso, gente? Com certeza. Se a escola não procura a família não procura a escola, a gente fala que é uma extensão. Bonito. Né? Procurar essa escola, ouvir, isso é fundamental. Saber diferenciar, lembrar do histórico de vida do seu filho, se é um fator mais orgânico, se não é, né? Se é a preguiça, é o hábito em casa que está complicado, a rotina, tudo isso. Então, voltando lá atrás, né, que eles falou que na época dela, que também foi a mesma época minha, é um pouquinho mais lá atrás, né, Cris? Vamos falar em época que não tinha, não em época, em idade, essas coisas, não. Mas não tinha essa coisa de... A minha escola era do outro lado da rua, da minha casa, era só atravessar a rua. Mas nunca a escola procurou a minha família, meus pais nunca, e meus pais nunca foram ver meu boletim. Entendeu? Então, se eu passei por alguma dificuldade, eu nem lembro. Né? Algumas coisas, lógico que eu lembro, mas não teve, não tinha na época, né, Sueli? Não tinha? Essa participação tão intensa, talvez, dos pais. Cada vez mais, né? Assim como a procura das famílias por ajuda, como a Cris falou, na minha época, né, não fui na psicóloga, fui isso, mas muitas pessoas da nossa época, nossos pais, permaneceram com dificuldades na escrita, desistiram da faculdade. Alguns quadros nós já falamos sobre isso. Então, a vantagem hoje essa nossa geração que, né, que tem mais conhecimento, isso com certeza influência da internet, muito conhecimento disponível, acaba resultando nisso. A gente acaba procurando mais ajuda. E tem algumas pessoas, Roberta, que falam assim, mas quanta coisa, quanta ruagem, né? Não tinha isso, não vou levar meu filho no psicólogo. Mas aí, se autoavalia, será que realmente eu sou? Depende. Às vezes uma pessoa fala isso, ela esqueceu de exercer a autoridade, aquela coisa de se colocar no lugar do outro. Mas, então comigo tá tudo tranquilo e tal. Então para ela não vai ser necessário mesmo. Vou precisar levar? Não, para você não, mas o outro pode estar passando por uma coisa tão complicada que precisa sim, é fundamental. Não é invenção de moda, não é modernismo, não, é fruto de conhecimento, né? É amadurecimento da sociedade. Então acho que não procurar também é complicado. Até porque muitas de nós não fomos na época da escola, mas tivemos que ir depois. Então já facilita a vida do seu filho. Não fomos, porque os nossos pais não tinham esse conhecimento, mas quem nos garante que nós não tínhamos um jeitinho, né? Nós poderíamos ser pessoas melhores nós ainda hoje, não temos jeito. Pois é, acho que o equilíbrio, né? Então, assim, eu enquanto mãe, enquanto pai, assumir posição, eu me preocupar, eu observar e também não achar que é tipo, não, vou procurar então, né? E o outro resolve. Então, tem que ser um equilíbrio. Eu vou procurar quando realmente for necessário. Está acontecendo uma coisa grave, a escola já me pontuou que precisa, porque tem sim caso que você pergunta para a família fala, não, a escola não me pediu nada. Né? Então, às vezes, a família que também está exagerando, preocupada demais, às vezes quer terceirizar um pouco, então tem que pensar no equilíbrio disso. E que não se respaldou, né? No acompanhamento, no dia a dia, né? Às vezes deu uma ignoradinha ali, deu uma bobeada e a coisa às vezes aconteceu. Uma das coisas que me ocorreu agora, que eu acho interessante a gente falar sobre medo. Às vezes nós subestimamos os medos das crianças, sabe? Não é para ter medo não tenha medo, mas e aí? Alguém conversa, respeita aquele momento, porque esse medo pode, sim, te dar um problema sério na escola. Ele pode transferir isso para a escola de alguma forma. O medo do escuro, o medo do colega, o medo do correr, o medo da fala, né, do tom de voz, ou medos que a gente não tem conhecimento, né? Geralmente, os medos que a gente mais lida, eu acho até como mãe, é o medo de dormir sozinha, o medo do escuro, né? Então, a gente não tem o direito de subestimar, a gente tem que ajudar. Auxiliar, trabalhar, preparar, mostrando no dia a dia. Agora, isso também tem um período. Se esse medo se estende, né, e aí entra naqueles fatores que a gente vai voltar no emocional. Né? Com certeza. Então, o que é? Por que é que essa fase ainda não passou? Tá? O que é que depois de grande já proporcionou, de repente, um outro medo? Sabe? Então, medo de violência somos nós que estamos passando para os nossos filhos, de alguma forma, ou porque já sofreu uma violência, né? Então, vamos trabalhar, não adianta, né? Tem que deixar essa criança falar, tem que ouvir essa criança. Agora, não subestima, não minimiza, sabe? Não dá, é de importância, porque se nós temos uma conta para pagar, nós temos um problemão.
né? Se nós temos um funcionário para dispensar ou alguém, você tem uma situação difícil. Por que uma criança, quando ela tem que chegar num lugar diferente, quando ela tem que ver coisas diferentes, ela não pode também querer ser receita? Olha a estrutura dela, olha a nossa. Então, não subestimar o medo da criança, não ignorar esse medo, e sim auxiliar. Bom, a gente tem pouquinho tempo aqui para terminar o programa, já está quase terminando, mas a Roberta tem um recado bem importante, né, Roberta? Então, a Sueli até lembrou, antes de começar o programa, eu estava contando para ela a respeito de uma coisa que as mães estão me cobrando, né? Que é tão gostoso, você falou das trocas, né? Esse amadurecimento entre grupos, ler, estudar, trocar ideias, isso fortalece demais as famílias. Então, no dia 7 de novembro, teremos o Clube do Livro das Mães no Chá da Tarde do Marralo. Então, precisa fazer reserva no e-mail ou no blog Aprendizagem Humana. Então, fiquem de olho no blog, que lá teremos todas as informações. Já reserva essa data. É uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Nós já tivemos, às 17 horas. Nós já tivemos alguns encontros, né? Acho que esse é o 6º ou 7º, mas é o primeiro que é fruto, que vai ser o Clube do Livro, né? A pedido das próprias mães. Olha que gostoso. Querem ler, já leram e agora vão levar as suas leituras para trocar entre as mães. Então, não percam, façam a sua reserva. Pode levar o filho? É bem também? limitado. Nesse dia não pode. Nesse dia é só entre mães. E mães precisam, né? Esse espaço que é só nosso e que é maduro e que são trocas ricas. Tempo para isso, né? Um tempo para isso, que é de formação e que é de lazer ao mesmo tempo, né? São as duas coisas juntas. Então, se alguém quiser ligar pedindo informação, é no 9969-2015. 9969-2015, dia 7 de novembro, no Marralo, às 17 horas. Semana que vem já, exatamente. Tem que fazer reserva, porque as vagas são limitadas, o espaço lá, né, é limitado, mas eu já tem reserva, já pré-reserva, o grupinho já existe, né? Então, são as mães, nós já estamos nessa caminhada aí. E as que não estão, que quiserem participar e formar os seus grupos, né, vale muito a pena, porque supre muitas as necessidades, as dúvidas que nós temos. Troca de informação, de experiência, principalmente, é muito bom. E a gente faz aqui no programa, né? Embasado, então, melhor. Bom, agradeço imensamente a presença da Sueli. Eu que agradeço, Você sabe que eu tenho um carinho imenso. Você é suspeita, quem não né? sabe, sou suspeita. Meu filho cresceu dentro da escola da Sueli, né? Então, às vezes fala que meu filho é tão educado, né? Na verdade, assim, teve uma participação Vocês muito duas grande estão da de escola. parabéns. Não é verdade? Ninguém, escola não faz nada sozinha. A questão da parceria, como a Cris diz, é fundamental e é bobo é quem se esconde da escola, né? Porque é quem está lá para ajudar e para ver nossos filhos com os mesmos olhos da gente. Acho que uma escola comprometida te observa um filho do mesmo jeito que você, né? Então, estamos lá e o que vocês precisarem. Eu agradeço imensamente. Obrigada mais essa uma oportunidade. Vez, tá? Ganhar Roberto, isso. você, obrigada. Segunda-feira você volta? Vamos, você me querendo. É que a segunda é a sua, na verdade. Que chique, gostoso. Então, a Roberta volta na segunda-feira, a Cris, a gente volta amanhã. Amanhã, 10h30, nós se encontra. Amanhã é o Dia Nacional do Livro. O Roberto acabou de falar do Clube do Livro, amanhã é o Dia Nacional do Livro. Então a gente vai falar sobre isso amanhã, vai ser bem legal, não perca. Amanhã, 10h30, estamos aqui. É isso aí, então eu espero vocês amanhã às 10h30, aqui no TV Mato Grosso, Calamity 7, às 10h30 da manhã, ao vivo e a cores. Um super beijo, um ótimo dia e até amanhã. Tchau.